Vamos dar sequência então hoje, queridos irmãos, em busca da felicidade. Lembra que nós estamos estudando as bem-aventuranças, né? Em busca da felicidade. E hoje nós vamos dar sequência à parte 5 desse estudo, né? Nós fizemos a introdução, nós falamos sobre o pobre de espírito, nós falamos o bem-aventurado, sobre a bem-aventurança daqueles que choram, tristes pelos seus pecados, arrependidos. Falamos também sobre os mansos, né, porque herdarão a terra. E hoje vamos falar sobre aqueles discípulos, o bem-aventurado que tem fome e sede de justiça. Leia comigo então, Mateus 5, versículo 6. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão saciados. Bem-aventurado o que tem fome e sede de justiça, pois se fartarão. Aleluia. Fome. Todos nós já tivemos fome em algum momento da nossa vida, né? Todos nós já passamos por isso, da mesma forma que também já tivemos sede. Deus criou alimentos e líquidos para saciar a nossa fome e também a nossa sede. Os efeitos da fome sobre o nosso corpo são impressionantes. Às vezes a gente tem tremedeira, a gente tem fraqueza, tem aquela impressão de que iremos desmaiar, né? Isso mostra a falta de glicose no nosso corpo. Está sempre faltando alguma coisa quando nos deixamos passar muito tempo sem nos alimentar. Ou seja, o nosso corpo de alguma forma ele sofre, de alguma coisa ele padece. Da mesma forma com a sede, né? A sede ela ameaça a vida ainda mais rápido do que a fome, né? A falta de fome física, ela é sinal de doença no corpo. A gente vê, por exemplo, eu tenho uma filha pequena, né? A minha menor aí tem 8 anos, e às vezes quando ela está sem fome, ou fica muito tempo sem comer, a Renata já logo fica atenta, né? Então uma mãe, quando percebe a sua filha ou o seu filho que não está se alimentando, já fica atenta porque alguma coisa está acontecendo. Então ela precisa tomar, assim, com uma certa agilidade, com uma certa rapidez, ela precisa tomar uma certa providência. Tem que fazer essa menina comer, levar no médico, mudar ali a receita, mas alguma coisa deve ser feita. Então, obviamente, nós sabemos que se a pessoa ficar muito tempo sem comer, os efeitos podem ser, assim, catastróficos, né? Bom, podemos nos alimentar da melhor maneira possível em casa ou em algum restaurante. A gente pode, por exemplo, em casa a gente tem o nosso banquete, né? Eu gosto de almoçar na minha casa porque eu confio nas pessoas que cozinham em casa. Então, geralmente é a minha esposa, geralmente é a minha sogra e às vezes a minha mãe quando eu vou na casa dela, né? Ou o meu pai. Então, assim, eu gosto de me alimentar bem, dá para perceber, né? Que eu gosto de me alimentar bem. Agora, a gente tem a opção a gente pode se alimentar bem na nossa casa, ou no restaurante, onde estivermos, como também a gente pode se alimentar e viver apenas de miojo. Deu para entender? A gente pode comer muito bem, mas a gente também pode optar, abrir mão dos banquetes e vivermos apenas de miojo. Claro que se você viver apenas de miojo, apenas de salgadinho, uma hora você vai passar mal, uma hora você vai parar no hospital, com problema de pressão, problema cardíaco, alguma coisa vai acontecer quando você opta você abre mão de um banquete para comer coisas supérfluas, né? Bom, enfim, quando estamos com fome, instintivamente o corpo clama pelos elementos que necessita para funcionar e para sobreviver. Não é assim que nós nos devemos sentir também quando faltam nutrientes para o nosso crescimento espiritual? Já parou para pensar sobre isso? Triste é que para alguns crentes a comunhão com Deus, né, essa comunhão que sacia a fome do Senhor e por sua justiça, raramente ocorre. Para alguns, nem ocorre. Isso é muito triste. O pior é que nesse caso, aparentemente, não existe nenhum desejo, nenhum anseio pela presença de Deus. Não buscam seus suprimentos de calorias para vitalizar a sua vida espiritual e afastar a apatia. Existem pessoas
que neste momento de pandemia, que não precisa ir à igreja, está dando glória a Deus, está dando graças a Deus. Olha, ainda bem que eu não preciso ir para a igreja, ainda bem que a igreja está lá fechada, porque assim eu não preciso estar lá, eu não preciso viver a minha falsidade, viver a minha vida medíocre, falsa, dizendo que sou crente, que estou ali na igreja, que faço e aconteço ali, quando na verdade eu não vivo nada disso. Bom, muitas vezes esse crente está se alimentando mal com qualquer coisa, apenas tapeando a sua fome, porque ele se engana ao dizer ser discípulo do Senhor, porque na verdade não está se alimentando da maneira correta, da maneira a qual deve um discípulo de Cristo se alimentar. Buscam em qualquer restaurante, buscam qualquer tipo de comida, menos a comida que verdadeiramente te sustenta. Sabe, como eu mencionei aqui o exemplo do miojo, né? Às vezes você quer se alimentar só do miojo, quando na verdade aqui na sua casa, num outro restaurante, você vai ter ali, uma boa feijoada, uma boa dobradinha, um sarapatel, aquela coisa com sustância que vai te deixar forte. Você abre mão de tudo isso para ficar aqui com salgadinho, com coisinhas que só vão me tapear, que vão me tapear a fome e vão me deixar fraco. Olha, como eu posso dizer que sinto fome de Deus, que sinto fome de Cristo, desejo da presença dEle, se eu não me relaciono com Ele, se eu não o busco, se eu não tenho mais esse desejo de estar com Ele? Quando eu menciono isso, sabendo que isso é uma mentira na minha vida, eu estou enganando a mim mesmo, não a igreja, não aos irmãos. Estou enganando a mim mesmo, porque a Deus a gente não engana. Deus conhece o meu coração, Deus conhece o seu coração. Quando nós buscamos saciar a nossa fome, a nossa sede em outras coisas, somos nós mesmos quem padecemos. Assim como nós, quando nos alimentamos de maneira desregrada, o nosso corpo padece. Da mesma forma, espiritualmente falando. Quando eu deixo de me alimentar da palavra de Deus, a minha vida espiritual padece. Lembre-se da mulher samaritana, por exemplo. Com 5 maridos que ela teve, com 5 casamentos, ela buscou saciar a sua fome nos desejos do casamento, nos desejos do sexo, na intimidade. Ela fez com que esses 5 maridos talvez pudessem saciar essa sua fome, um desejo natural, que embora implantado por Deus, os seres humanos deturparam a questão do sexo. Então ela buscou saciar a sua fome, ela buscou saciar o seu desejo nos casamentos, nos seus casamentos. Só que quando Jesus abriu o entendimento dessa mulher, ela entendeu que é Ele que traria a sua satisfação. O texto diz, Jesus falando para ela, quem beber dessa água aí do poço voltará a ter sede. Mas quem beber da água da vida, da água da fonte da vida, quem beber da minha água, nunca mais terá sede, porque é Jesus Cristo, é beber de Jesus, é comer da sua palavra, é isso que vai nos saciar. Irmãos, entendam isso. É viver do Senhor, é o Senhor, o Espírito Santo, a sua palavra, ser o nosso alimento diário, ser aquilo que vai saciar a nossa sede, a nossa fome. É isso que nós precisamos nos encher dia a dia mais do Senhor, para que nós venhamos a nos satisfazer nele. D.A. Carson, ele menciona no seu comentário o seguinte: a fome e sede de justiça não é somente no sentido pessoal, mas no sentido amplo. Note só, as pessoas que têm fome e sede, não só de que possam ser justas, ou seja, de que possam realmente fazer a vontade de Deus do fundo do seu coração, elas não querem que somente elas se satisfaçam, mas que todos que estão ali ao seu redor, todas as pessoas que a amam, todos aqueles que nós amamos, que eles também tenham essa sede, que essas pessoas tenham vontade do Senhor. Sabe aquela coisa da gente ter alegria no Senhor e quer que todo mundo tenha essa alegria? Aquela coisa de você querer todos, mesmo aqueles que não conhecem o Senhor, mas você quer ir lá evangelizar, você quer ir lá anunciar, você quer mostrar o banquete que é servir-se do Senhor, você quer levar a palavra de Deus para que as pessoas que você ama venham se saciar nele. Você deseja que todos tenham fome, você deseja que todos tenham sede
de Deus. É este o sentido que Jesus está falando aqui para nós. O que o discípulo vivencia agora estimula seu apetite por mais. Quanto mais ele está vivendo de Cristo, quanto mais ele está se relacionando com Cristo, mais ele quer do Senhor. Em última instância, o verdadeiro discípulo só será satisfeito sem restrição quando estiver com Cristo na glória. Por isso, enquanto está aqui, ele deve sentir fome e mais fome de Deus, sede e mais sede de Deus. Fome e sede expressam vividamente desejo. Olha o que o salmista diz lá em Salmos 42, 2. A minha alma tem sede de Deus. A minha alma tem sede do Deus vivo. Quando irei e verei a face de Deus? A vida do cristão deve ser neste anseio, deve ter esta expectativa de viver querendo mais do Senhor até o dia de encontrá-lo face a face. Lembre-se de Moisés, aquele que se relacionava com Deus, que andava, que falava com o Senhor. O que ele queria? Que ele pede para Deus: mostra-me a tua glória. Eu quero ver a tua glória. Esse é o desejo de todo cristão, filho do Senhor. Todo aquele que se diz filho do Senhor, discípulo de Cristo. Amós 8,11 diz, dias virão, diz o Senhor Deus, que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Dias virão em que enviarei a fome sobre a terra, não de pão, mas nem de sede, mas de ouvir as palavras do Senhor. Meus queridos, o mundo hoje, neste tempo agora de pandemia, o que o mundo mais quer ouvir é a palavra de Deus. O que o mundo mais quer ouvir é a palavra do Senhor. O mundo, o ímpio, o pecador, sempre precisou ouvir a palavra do Senhor. Mas este momento, o povo está clamando por ouvir a palavra do Senhor. E onde estão os verdadeiros discípulos do Senhor para anunciar a palavra de Deus? Onde estão? O povo está sedento. O povo está sedento, o povo está faminto. E onde estão os discípulos para levar os 5 pães e os 2 peixinhos? Onde estamos nós para fazer a diferença nesta geração que está padecendo por conta do pecado? Nesta geração faminta, se lambuzando em outras coisas, quando o verdadeiro banquete está sendo negligenciado. A graça de Deus nos desperta a fome e a sede. Então é hora de nele, em Cristo, nos saciarmos através de sua palavra. E não somente nós nos saciarmos, mas levarmos o banquete a outros, para que outros também possam ser saciados. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, pois eles serão saciados. Bem-aventurado aquele que tem fome e sede de Deus. Que tipo de justiça gera fome e sede do cristão? Primeiro ponto, Jesus se torna a nossa justiça e santificação por meio da graça de Deus. Isso quer dizer que, quando nós recebemos a Cristo como nosso Senhor e Salvador, o fato de estarmos com Ele nos gera fome e sede de Cristo. Sabe por quê? Porque uma vez que nós sentimos o gostinho da coisa, sentimos o prazer em Cristo, nós queremos mais. Sabe aquela coisa de você molhar primeiro a canela, depois o joelho, depois você já se lambuzou todo? É assim. Quanto mais você se relacionar com o Senhor, mais você vai querer do Senhor. Então Jesus se torna a nossa justiça e santificação por meio da graça de Deus, porque nós somos dele. 1 Coríntios 1,30, Paulo está dizendo disso, Vós sois dele em Cristo Jesus, o qual da parte de Deus se tornou para nós sabedoria, justiça, santificação e redenção. Somos de Cristo e por isso nele nos satisfazemos. Por isso que dele, quanto mais temos ele, mais nós o queremos. Essa justiça segundo a fé, ela é imputada, atribuída, nunca merecida. Ela é graça, Nunca merecida, nem paga pelas obras que nós realizamos. Para procurarmos essa justiça, é imprescindível ter fome e sede desta justiça. Se eu quero o Senhor, eu preciso cada vez mais buscá-lo, tê-lo como meu objetivo, como nosso objetivo.
Como um pecador pode buscar o perdão e crer no Senhor, sem que antes a graça preveniente de Deus, liberte o seu arbítrio para que ele possa entender, para que ele possa não resistir a esta fome? João 6,35, Jesus fala, eu sou o pão da vida. Quem vem a mim jamais terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. Olha lá, eu entendi. Jesus me satisfaz, é nele que eu tenho prazer, é nele que eu tenho alegria. A graça de Deus, ela desperta a fome e a sede, e nos mostra também aonde nos saciarmos. Você crê em Jesus Cristo, e nele você é saciado. Um outro tipo de justiça que a gente pode entender também, que gera a fome e a sede do cristão, é aquela implantada juntamente com todas as evidências do amor de Deus, enraizada no coração humano, o fruto do Espírito. Essa é a fome bendita que surge automaticamente da presença de Deus em nós. Se Deus está em mim, se eu me relaciono com Ele, eu quero mais dEle. Olha que coisa fantástica. Já perceberam um nenenzinho quando nasce, ele chora ali, e até então ele era alimentado pelo cordão umbilical, não é isso? E depois ele vai ter contato com o leite materno. Você percebe que depois que ele toma o leite materno, demora um pouquinho e ele começa a pedir de novo. Porque ele teve o primeiro contato, a primeira experiência, ele viu que isso é bom. Então ele vai querer mais, e mais, e mais, e mais. E a mãe vai estar ali, suprindo a necessidade do seu filho. Pedro vai dizer isso lá na 1 de Pedro 2,2 diz, desejai o puro leite espiritual, como bebês recém-nascidos, a fim de crescerdes por meio dele para a salvação. Uma vez que você provou da presença de Deus, uma vez que você provou da palavra de Deus, você deseja, uma vez que você provou dele, você deseja mais, você quer muito mais, você não se contenta um pouco. Você quer se aprofundar mais no Senhor. E como você vai fazer isso? É buscando na palavra de Deus, é se saciando, se alimentando da sua palavra, orando, buscando intensamente ao Senhor. Você vai crescer, você vai amadurecer, e dia após dia, os frutos na sua vida serão vistos, e pessoas vão ficar curiosas, pessoas vão querer isso que você tem. A sua vida vai ser a Bíblia lida por muitas pessoas, e essas pessoas serão atraídas. O Espírito Santo, a graça vai trabalhar nessas pessoas, e elas não vão resistir a Cristo, vão se entregar a Ele. E uma vez que essas pessoas provarem do Senhor, elas terão sede, elas terão fome, e vão buscar, vão ter aonde se saciar. Agora, por que muitos não sentem fome? Não existe fome quando a alma justa aos próprios olhos fica ensoberbecida com a sua própria justiça imaginária. Eu sou o cara, eu não preciso me preocupar com nada disso não. O orgulho, eu posso fazer tudo, eu consigo fazer tudo sozinho. Eu sou o cara, então não preciso de mais nada. A soberba dos que pensam que são bons impedem que sintam o vazio da alma convicta dos seus próprios pecados. O fariseu procura impressionar por meio das suas próprias ações. Já o texto bíblico nos mostra o publicano. O publicano em situação humilde, paupérrima, faminto por Deus, o que ele faz? Ele realmente implora pela misericórdia de Deus. Numa situação dessa, quem volta justificado? Será que o fariseu? Que faz as coisas para se mostrar, para convencer até Deus de que ele é o cara? Não há fome de Deus quando o amor ao mundo enche o coração. 1 João 2,15, não ameis o mundo nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Você deve ter ouvido, assim como eu ouvi muitas pessoas se queixando de tudo, Falta dinheiro, falta saúde, falta liberdade, Agora eu não posso sair por causa da pandemia, falta tudo. Mas é difícil a gente encontrar alguém reclamando por sua falta de retidão. Você não vê ninguém reclamando porque pecou. Você não vê ninguém chorando, arrependido,
porque pecou contra Deus, porque entristeceu a Deus. Você não vê o povo reclamando dos seus pecados. Sabe por quê? Porque nós vivemos uma geração que não sente necessidade de arrependimento. Nós falamos na última semana, quando nós estudamos sobre bem-aventurados serão aqueles que choram, porque choram arrependidos por terem entristecido a Deus. Será que os discípulos do Senhor hoje, os que se dizem discípulos do Senhor, realmente têm se entristecido diante das mancadas que têm dado com Deus? Será que os mansos têm realmente, os que se dizem mansos, têm realmente colocado as suas vontades, os seus desejos sobre a direção do Senhor? Tem destronado o orgulho da sua vida? Tem se esvaziado da sua vida para que o Senhor possa tomar conta das suas vidas? Não ameis o mundo, nem o que nela, nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. O mundo não reclama hoje. O pessoal não reclama do pecado. O pessoal não se entristece, as pessoas não têm se entristecido com o pecado. Prova disso é o carnaval. Carnaval é o período, olha, é o período que o diabo faz a maior festa do planeta. O diabo se diverte, porque tem gente que no mundo, aqui na Avenida Paulista, aí, ó, na Vila Madalena, Vila Madalena, né? Na Vila Madalena, que tem gente ali que é pior do que o próprio diabo, gente. E eles se alegram no pecado, se regozijam no pecado, têm prazer no pecado, estão caminhando para o inferno felizes com isso. Vivemos numa geração que peca alegre, vivemos numa geração que está indo para o inferno feliz. E onde estão os discípulos do Senhor? Onde estão os discípulos de Cristo para fazer a diferença nesta geração? Nós vivemos numa geração que não sente a menor necessidade de sentar e participar do banquete de Deus. Continuam preferindo o miojo. Outros estão tão cansados com suas atividades que não conseguem notar a necessidade de se alimentar. Sabe, trabalham o dia inteiro, fazem tanta coisa o dia inteiro que chega num determinado momento está tão cansado que não vai nem se alimentar. Deixa, eu prefiro descansar, eu prefiro dormir do que me alimentar. O banquete está ali à mesa, postos ali esperando você, mas mesmo assim ele olha e fala, não, eu não quero. As coisas do mundo têm atraído muito mais do que as coisas da igreja. E isso acontece para nós também que estamos dentro da igreja. Muitas vezes nós caímos nessa cilada. Muitas vezes nós caímos nesta mentira de nós somos enganados pelas coisas deste mundo e reclamamos das que estão na igreja. Não. O banquete do Senhor está posto para mim e para você. Existem cristãos que se preocupam mais com os enfeites exteriores do que com a substância. Avaliam com cuidado a oratória, a gramática, mas deixam totalmente despercebido a substância. Todos aqui já foram em algum cemitério. Ultimamente passa-se muito cemitério na televisão. Mas tem alguns cemitérios bem chiques, bem bonitos ali na região da Paulista, Doutor Arnaldo ali, Consolação, Morumbi. Tem alguns cemitérios que você vai lá, é bonito. Tem aquelas tumbas toda enfeitada, cheia de coisa e tal. Aquela coisa muito linda. Você olha para aquilo e você fala, nossa, que coisa linda. Mas o que tem dentro daquelas tumbas? Corpos. O que tem ali? Ossos podres, carne podre. Tem gente que está mais preocupado com a sua aparência do que com o seu coração. É hora de nos voltarmos para o Senhor. É hora de realinharmos a nossa caminhada com Ele. É hora de termos fome e sede do Senhor. É hora de termos fome e sede de nos saciarmos no Senhor. Hoje em dia, a tecnologia dos jogos colocou os nossos filhos trancados dentro dos quartos, na frente de um computador, né? O tempo inteiro jogando, né? Freneticamente. Mas antigamente, as crianças ainda iam para a rua, jogavam bola, pinavam pipa, jogavam bolinha de gude e ficavam lá brincando na rua até a hora do jantar. E quando chegava a hora do jantar, a mãe gritava, né? Filho, vem comer, filho, vem jantar, está na hora da janta. E a criançada ouvia a mãe falar, mãe, só mais um pouquinho, espera um pouquinho. Por quê? Porque para a criançada, brincar é mais gostoso do que comer.
Muita gente hoje, muitos cristãos, muitos dos que se dizem discípulos do Senhor, estão agindo dessa mesma forma. Preferem os jogos, preferem as redes sociais, TV, jornal ou qualquer coisa, mas eles não preferem a palavra de Deus. A palavra de Deus está ali, para você se deliciar, para você se saciar, mas as pessoas preferem outras coisas. E isto explica claramente a falta de fome de Deus. Isto explica muito, mas explica muito mesmo, a falta de vitamina espiritual na sua vida. Se você não tem se alimentado do Senhor, a sua vida espiritual está um fracasso. E não adianta jogar a culpa nos outros, jogar a culpa no pastor, jogar a culpa na igreja. Não. Se você não está se alimentando do Senhor, da sua palavra, a sua vida espiritual está um fracasso e a culpa é sua mesmo. Se você não se alimenta, você fica fraco, doente. Se você não estudar a Bíblia, se você não orar, se você não buscar a face do Senhor, você vai ficar mal. É só olhar para a igreja brasileira hoje. A igreja brasileira aí lotada, existem igrejas lotadas de gente, cheias de gente, mas longe da Bíblia. A igreja brasileira hoje está na UTI. Algumas igrejas, inclusive, estão em coma. Sabe por quê? Porque vão lá, montam todo um cenário, mas na hora de servir um banquete, servem um miojo. E o povo está se satisfazendo com o miojo. Posto que a justiça provém de Deus, sentir fome e sede de justiça é ansiar por Deus. E esta fome só pode ser saciada pela palavra de Deus. E concluindo, o galardão dos sedentos e famintos por justiça é a fartura que Deus lhe dará. Deus providenciará o banquete dos justos que se saciarão. E aqui eu quero fazer menção ao que Jesus nos ensina lá na parábola do banquete do casamento, em Mateus 22, de 1 a 14. O texto diz, que o reino do céu é semelhante a um rei que celebrou o casamento do seu filho e mandou os servos convidar os seus amigos, convidar o pessoal, convidar uma galera para vir para esse casamento. E o que acontece? Os convidados, o que eles fazem? Não vou não. Eu tenho mais o que fazer, eu tenho outras coisas para fazer. Bom, os convidados não compareceram porque tinham outros interesses. Olha lá. Outros interesses, por isso que não foram. Eles não sentiram fome pelo banquete especial que o rei estava lhes proporcionando. O banquete não lhes atraía. Muito provavelmente porque estavam saciados de outras coisas, sabe-se lá quais. Mas para aqueles que foram convidados em seus lugares, os mendigos, os indigentes, os famintos, que jamais imaginariam que um dia em suas vidas fosse participar de um banquete daquele, para essas pessoas aquele banquete foi incomparável, foi uma festa espetacular. Por duas razões nós vemos como eles foram os mais bem-aventurados, os mais felizes. Primeiro, porque eles receberam um privilégio, um tratamento imerecido. E segundo, porque eles realmente estavam famintos. Então, quando eles viram tudo à disposição deles, eles se saciaram. A alegria desfrutada pelos convidados de um banquete deve ser proporcional à fome que sentem. Se você tem sede de Deus, você vai se saciar nele. Agora, se você é convidado pelo Senhor a participar do banquete, a participar da celebração, a participar de uma festa com Ele, e você não está dando atenção a isso, é porque você está com problema. É porque você está se saciando de alguma outra forma. Volte-se para o Senhor. Venha saciar-se no Senhor. A sua fome, a sua sede de justiça deve ser saciada somente em Deus. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, pois eles serão saciados. Encerro aqui a minha fala com uma retórica para você refletir aí durante essa semana. Qual o tamanho da sua fome por Deus? Responda para você mesmo. Qual o tamanho da sua fome por Deus? Curva a sua cabeça.